Olá para você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru pela Rede Legislativa de Rádio. Começa agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista. O nosso convidado aqui nos estúdios da emissora é o vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, que é do PMDB. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez à TV e Rádio Câmara. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar interagindo com os nossos telespectadores, Lidiane. Bom, vamos começar falando sobre saúde aqui no programa, porque nós tivemos a aprovação nessa semana pelos vereadores, durante a sessão ordinária, de um projeto que estabelece o convênio entre a Fundação Regional de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria primeiro, antes de aprofundar essa questão, que o senhor contasse, explicasse aos nossos telespectadores e ouvintes do que se trata esse projeto. Olha, veja bem. Bauru vem enfrentando um sério problema com relação à contratação de médicos para resolver o problema definitivamente das UPAs e do pronto atendimento PAI e o pronto-socorro central. Isso já há bastante tempo. Os chamamentos vinham acontecendo e o prefeito anterior, Rodrigo Agostinho, e não é diferente agora o Gazeta, tem encontrado muitas dificuldades por conta das contratações dos profissionais médicos. E aí foi criada lá atrás a Fundação Regional de Saúde, que era uma solução que a gente entendeu para que o prefeito pudesse fazer contratação via a fundação, para evitar, inclusive, esse problema com a lei de responsabilidade fiscal. E nós aprovamos, na época foi, inclusive, bastante discutida a aprovação da fundação e, felizmente, na minha ótica, nós aprovamos quase por unanimidade naquela oportunidade. E veio a resolver, de fato, vários gargalos. Nós tínhamos as UPAs que normalmente, às vezes, não tinham os profissionais, tinha que fechar nos finais de semana, nos feriados prolongados. E com a Fundação Regional de Saúde nós resolvemos esses problemas. Nós conseguimos contratar via fundação profissionais, médicos, e aí as UPAs passaram a dar atendimento ininterruptamente. Ou seja, nós conseguimos resolver esse problema, que era um problema realmente muito complicado, porque o usuário do sistema muitas vezes batia a porta da UPA da Bela Vista, a UPA da Meridota, do Geisel, e encontrava a UPA às vezes fechada, quer dizer, um absurdo. E a fundação veio para resolver esse tipo de problema. Agora, nós aprovamos na última sessão ordinária este projeto. Eu acho que vai acrescentar, sim, soluções, e não vai trazer problemas, não. Eu acho que esse medo da terceirização, como existe aí alguns posicionamentos contrários, dizendo que isso é a porta para a terceirização, por que não? Se for para dar uma qualidade de vida melhor para o usuário do sistema, se for para fazer com que quem utilize a rede municipal seja melhor atendido por médicos, que seja melhor atendido por um corpo clínico, enfermeiros, enfim, por que não? Eu acho que nós temos que parar com esse trauma, porque o Estado ele está, de uma certa forma, Lidiane, inchado, e os prefeitos estão amarrados por conta da lei de responsabilidade fiscal. A farra do boi, você tem que entender, telespectador, antigamente os prefeitos podiam contratar, e muitas vezes a folha de pagamento chegava a 60%, 70% do que se arrecadava no município. E quase que não sobrava dinheiro para você aplicar na infraestrutura, na melhoria do que é público, né, para o bem-estar da sociedade local. E hoje não, hoje nós temos, inclusive já de algum tempo, a lei de responsabilidade fiscal que dá um limite para que o prefeito possa pagar os servidores. E hoje a gente sabe que em Bauru nós já estamos na casa de 51%, está no limite prudencial. E se o prefeito continua contratando e ultrapassa esse limite da lei de responsabilidade fiscal, ele vai responder aos apontamentos da Justiça por improbidade administrativa. E nós, vereadores, poderemos, inclusive, questioná-lo e, de repente, até caçar o prefeito porque está contratando além do que a lei permite. Ou seja, está pagando o servidor além do que a lei permite. Então, eu acho que esta alternativa da Fundação Regional de Saúde e agora com essa aprovação do projeto é para resolver esse problema. Quer dizer, você vai poder contratar mais médicos, você vai poder contratar mais funcionários da saúde para resolver os problemas que a população hoje enfrenta por uma qualidade reduzida de atendimento por falta de mão de obra especializada no setor. Esse assunto foi discutido na última sexta-feira. Nós tivemos a realização aqui na Câmara Municipal de uma audiência pública
tratando especificamente dos problemas da saúde na cidade. Quais foram os principais pontos, o senhor que esteve na audiência? Olha, o que a gente percebeu é que, mais uma vez, o Fogolin, que é o secretário municipal de saúde, ele vem e coloca claramente que ele vê uma resposta positiva, uma parceria com o Estado, e que, inclusive, estava aqui a diretora da DRS 6, a dona Doroti, representando aqui o governador. Eu acho assim, a parceria tem que existir sim, só que não só no papel. Eu acho que na prática a população continua sofrendo ainda, nas filas do pronto-socorro central, no PAI, inclusive, muitas vezes nas UPAs. Por quê? O município, ele acolhe, ele não fecha as portas, ele está acolhendo todos os tipos de problemas que chegam, de doenças que chegam nas suas UPAs e no pronto-socorro central. O grande problema, Lidiane, e você tem que entender, não é do prefeito, não é do secretário de saúde, não é do município. É porque você acolhe lá uma pessoa que sofreu um acidente. Só para você entender, um exemplo bem simples. A pessoa sofre um acidente, cai da moto ou é atropelado, quebra a perna. Ele entra no pronto-socorro com o SAMU, que vai lá prestar os primeiros socorros. Ele chega no pronto-socorro, ele é atendido por um clínico. E aí, de repente, você precisa de uma internação para fazer uma intervenção cirúrgica, para colocar uma prótese, colocar um pino, enfim. É uma coisa mais séria que tem que ser feita, um procedimento mais específico que tem que ser feito, e no pronto-socorro você não tem condições de fazer esse procedimento. Então tem que você abrir a porta ou do hospital de base, ou você vai ter que abrir a porta do HE, do hospital estadual, e aí é aquela tortura que faz tempo que acontece em nosso município. A retaguarda hospitalar, inclusive, continua falha. A retaguarda hospitalar. Você não tem o número de leitos suficientes, você não tem o número de UTI disponíveis suficientes para atender o município, porque nós sabemos que Bauru acolhe, se eu não me falha a memória, 18 municípios que vêm para cá da DRS 6, e nós sabemos que a região administrativa, a nossa região, né, da saúde, 38 municípios que vêm para cá, que são socorridos pelo SAMU, quer dizer, todos esses municípios trazem os seus pacientes com os mais variados tipos de problemas de saúde para o pronto-socorro central ou para as nossas UPAs. E aí você fica refém das vagas que são liberadas via CROSS, que é em São Paulo, para os hospitais que nós temos aqui na cidade. Temos vários hospitais, então essa falsa ilusão, nós temos 6 hospitais, 7 hospitais, mas que não são administrados pelo município. A gente fica refém dessas vagas que o CROSS tem que ficar liberando. E é lamentável o que acontece, porque muitas vezes, e a gente é procurado quase que diariamente para tentar resolver alguns problemas, as pessoas ficam no pronto-socorro 3, 4, 5 dias aguardando uma vaga. E muitas vezes com AVC, com um problema, um infarto, um trauma grave, que o Fogolin sinaliza que essa parceria que foi feita agora com o Estado vai resolver a partir de abril, porque todas as pessoas que forem atendidas com AVC, com problema cardíaco ou com trauma, uma lesão séria, ele não vai mais para o pronto-socorro, ele vai direto para o hospital, ou vai para o HE, ou vai para o hospital de base, de acordo com o problema que ele está apresentando. Então, eu acho que é o caminho para nós tentarmos resolver essa questão das filas aí para internação e para a UTI, né? É um problema sério. Eu acho que não é de fácil solução, mas a gente tem que caminhar para tentar resolver esse problema que existe hoje no nosso município. Ok, mudando de assunto, vereador, nós tivemos nesta semana também a aprovação pela Câmara em plenário na verdade, uma derrubada de um veto do Gazeta. A imprensa até chamou bastante a atenção, né, com a manchete de que Câmara derruba primeiro o veto de Gazeta, mas foi com relação a um projeto aprovado recentemente pela Câmara que trata da nomeação de membros para os conselhos do município. Qual é o teor dessa proposta e por que o veto do Gazeta e a consequente derrubada ou rejeição do veto pela Câmara? Não, veja bem, lá atrás, ainda quando a Chiara Ranieri estava aqui no parlamento, na sua primeira gestão, nós aprovamos, e a iniciativa da vereadora Chiara, que hoje continua com a gente aqui, que voltou para a Câmara Municipal, nós aprovamos um projeto da ficha limpa, que era para não permitir a contratação pelo prefeito de pessoas que tenham um passado não condizente com a necessidade do município, ou seja, o ficha suja, aquele que tenha
tido algum problema e então o prefeito não poderia estar contratando para o primeiro escalão, né, essas pessoas que tinham um passado não muito bem aprovado pela sociedade local. Ou seja, o ficha limpa, que só poderia ser admitido nos quadros da prefeitura, né, nos cargos de confiança e principalmente o primeiro escalão. Agora, esse projeto, com relação aos conselhos, da mesma forma, porque a gente não pode também admitir que participe de um conselho gestor, de um conselho na cidade, pessoas que têm problemas com a justiça, problemas com o seu... na sua vida, né? Como que você vai representar um conselho e isso com certeza vai desmotivar a participação até de outras pessoas do bem, sabendo que num conselho tem lá um cidadão que tem uma ficha suja, né? Então, por isso que a gente vetou este projeto do Gazeta, para que a moralidade, a transparência seja realmente feita de forma bem responsável. Ainda falando sobre veto, eu queria aproveitar para discutir, para falar um pouquinho sobre a história das festas clandestinas, porque o projeto foi aprovado em primeira e segunda discussão pela Câmara, está nas mãos do Executivo, o prefeito Clodoaldo Gazeta encaminhou para análise do jurídico do município e a rejeição ao projeto, caso ele seja vetado, né, a rejeição ao veto, a um possível veto do prefeito aqui na Casa de Leis, é praticamente certa. Olha, veja bem, eu acredito, conhecendo o Gazeta como eu conheço, ele não vai vetar o projeto. Ele colocou a responsabilidade para o jurídico analisar, para ver se tem algum ponto que apresente a inconstitucionalidade da forma que nós aprovamos o projeto. Eu acredito que ele vai sancionar o projeto. Isso aí eu tenho claro isso comigo, porque o Toninho Garmes, que hoje representa o jurídico lá da prefeitura, também sabe que não existiu nenhuma ilegalidade quando aprovamos aqui no plenário por unanimidade. Essa regulamentação, essa organização das festas. E tem que ficar bem claro para a população que está nos assistindo, Lidiane, nenhum vereador, em momento algum, é contra qualquer tipo de festa popular, qualquer tipo de manifestação alegre da comunidade bauruense. O que nós não vamos permitir mais são abusos, como aconteceram no passado remoto, e inclusive que veio a óbito um estudante jovem por conta de uma overdose de álcool numa festa que aconteceu no nosso município, que foi a gota d'água. O que a gente quer é para fazer com que essas festas sejam organizadas e que tenha responsabilidades na organização dessas festas, porque as pessoas de bem que nos procuraram estavam se sentindo prejudicadas com as festas clandestinas, porque barulho até a madrugada, desordem na frente das suas casas, enfim. O que a gente quer é organizar, é dar responsabilidade para esses organizadores, para que as coisas aconteçam de forma ordeira, civilizada. Não estamos proibindo, estamos querendo organizar. Ok. Vereador Carlão do Gás, Francisco Carlos de Góes, do PMDB, obrigado pela presença. Mais alguma coisa, vereador? Agradeço mais esse espaço aqui da TV Câmara, né? Essa oportunidade da gente estar conversando, batendo esse papo gostoso aí com os nossos telespectadores. Obrigada, vereador. Esse é o espaço de prestação de contas do parlamentar bauruense, programa Fala Câmara Entrevista. Obrigada pela sintonia e até a próxima.